Na época de Natal e Ano Novo, o efetivo de guarda-vidas para banhistas costuma ser ampliado em diversas cidades litorâneas. Na orla de São Luís, por exemplo, o Batalhão de Bombeiros Marítimos tem atuado com o objetivo de evitar afogamentos durante esse período. Com o aumento do fluxo, aumenta também as chances de acidentes e afogamentos. De janeiro até novembro deste ano, o Instituto Médico Legal já registrou 12 mortes por afogamento na região metropolitana de São Luís. E em 80% dos casos, as vítimas tinham menos de 30 anos. Com o intuito de desenvolver ações preventivas e ampliar o atendimento, o Batalhão de Bombeiros Marítimos deflagrou desde o dia 1º a Operação Praia Segura, que deve seguir até a primeira quinzena de fevereiro. Costuma sim ter mais casos, porém o Corpo de Bombeiros também tem aumentado seu efetivo, aumentado o efetivo de viaturas, para que a gente dê conta do recado. Para quem costuma trazer crianças para a praia, os cuidados precisam ser redobrados. A principal recomendação é que elas estejam sempre acompanhadas de um adulto. Ao chegar ao mar, nós temos sempre que ter cuidado, né? Não deixar as crianças sozinhas, né? Porque a extensão do mar é muito grande. Não pode deixar ele correr muito solto, né? Porque às vezes a gente para de olhar um segundinho assim e a criança já pode acontecer alguma coisa, cair, afogar. Para não tirar o brilho desse período festivo, os guarda-vidas dão dicas importantes. Que procurem estar banhando próximo dos postos de guarda-vida, que cuidem das suas crianças, né? Observem, monitorem enquanto elas estão banhando e que, caso de avistar um animal marinho, que as pessoas não toquem. Que procure o guarda-vidas e mostre que aquele animal apareceu para que ele seja remetido ao lugar de origem. E quem pode e vai curtir esta época de fim de ano na praia, precisa redobrar os cuidados com os olhos. O sol forte pode provocar irritações. Caminhar de manhã na beira-mar de Fortaleza sem óculos escuros só pode ter um motivo. Que eu esqueci. Mas tá fazendo falta. Com certeza, o sol tá muito quente. Já esse casal está em Fortaleza há poucos dias e não se separam do acessório. Não tem como largar o óculos, não. Até para prevenir a saúde, né? Primeiro por questão de garantia da saúde, né? Pensando no meu bem-estar e depois questão estética mesmo. Essa turista de São Paulo já sentiu os efeitos de tantas idas à praia e exposição ao sol. Eu senti um pouco de ardência, um pouco seco o olho. Agora a família toda está protegida. A compra de óculos escuros sem proteção comprovada é um fator que também coloca em risco a visão. Isso porque, com as lentes escuras, a pupila se dilata, facilitando a entrada de raios ultravioletas. Com isso, doenças sérias podem aparecer. As principais são o pterígio, que é uma carnosidade que cresce na superfície dos olhos. A catarata também ela tem um fator com a incidência dos raios ultravioleta e principalmente a degeneração macular, que é uma doença que acomete o fundo do olho, a retina. Outro problema que pode surgir com a aglomeração de pessoas nesse período de fim de ano é a conjuntivite. Por isso, é importante tomar algumas precauções. Quando aumenta a incidência dessas aglomerações, podem acontecer aumento da incidência de conjuntivites infecciosas, né? Essas conjuntivites infecciosas ela tem o seu contágio principalmente com a mão contaminada, né? Você contamina a sua mão em ambientes que estão contaminados com o vírus, né? Que vai causar conjuntivite. Então o ideal é evitar levar a mão aos olhos quando estiver nesse tipo de ambiente e se precisar levar, lavar antes, né? Para evitar que haja esse contágio. Há 40 anos, morria um dos gênios da sétima arte, Charles Chaplin. Seus filmes encantaram e ainda tocam o coração do público e são um retrato do que ele viveu e acreditava. Um homem à frente de seu tempo e que deixou um legado que dura até hoje. 25 de dezembro de 1977, dia de Natal. Partia dormindo na Suíça, vítima de um derrame cerebral, Charles Chaplin. O eterno Carlitos, o vagabundo mais amado do cinema. E para ele, o mundo de perto é uma tragédia, mas de longe uma comédia. Charles Spencer Chaplin nasceu no dia 16 de abril de 1889 em um bairro operário de Londres. Traz no DNA a arte, filho de um ator de teatro de quem também herdou o nome.
e Hannah Chaplin, cantora. A infância foi roubada aos 5 anos de idade. O pai faleceu e a mãe enlouqueceu, o que o levou para um orfanato. Os traumas de infância foram imortalizados em obras-primas, como no filme mudo O Garoto. Do orfanato, aprendeu cedo sobre exploração. As crianças ali trabalhavam duro em troca da cama e comida. Uma cena comum da Inglaterra em tempos de Revolução Industrial. Uma era que também foi retratada em seus filmes. Ainda bem novo, foi descoberto como um grande comediante quando levado para atuar em um cabaré. O dono, que era muito sensível, apresentou o menino à pantomima, a arte que suscita a delicadeza na comédia, a ternura de movimentos e olhares, impressa em toda a obra de Chaplin. Não demorou muito para o inglês ganhar notoriedade e despontar no cinema. Se tornou um dos diretores mais bem pagos de seu tempo. Entretanto, o sucesso não subiu a cabeça. Ele continuou imprimindo nas telas a vontade de ver um mundo mais justo. Em 1940, inaugura uma nova era no cinema mundial, quando ousa, em uma superprodução, O Grande Ditador, fazer uma crítica ao sistema de exploração capitalista e à ditadura de Adolf Hitler. Sua militância incomodou e Chaplin entra na lista negra de Hollywood no auge do marcatismo, ficando proibido de morar nos Estados Unidos em 1952. 20 anos depois, recebeu um Oscar pelo conjunto de sua obra. Porém, Chaplin foi lacônico no seu discurso. And words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here. And you're wonderful, sweet people. Thank you. Foi ator, diretor, produtor e músico. Inovou na sétima arte. E mesmo no cinema mudo, conseguia passar na música o que queria dizer, como no filme Luzes da Cidade, um dos mais sublimes do cinema. Muita gente ontem celebrou o aniversário de Jesus Cristo, participou de uma ceia de Natal, trocou presentes. Alguns, especialmente os pequenos, foram dormir para que o Papai Noel pudesse chegar e deixar um presentinho debaixo da árvore de Natal. Mas de onde é que vem essa tradição? Como surgiu o Bom Velhinho? O canal do YouTube, o Nerdologia, preparou um vídeo que esclarece todas essas dúvidas. Está tudo bem explicadinho lá e a gente vai exibir boa parte do vídeo agora para você. Para não estragar a magia do Papai Noel, melhor deixar as crianças fora dessa. Para boa parte dos cristãos, o final do ano envolve uma das datas mais importantes de sua religião, o Natal, quando eles celebram o nascimento de Jesus Cristo. Na maioria dos países, o Natal também é um feriado, aproveitado por toda a população. É o caso de todos os países americanos e do Brasil, em que outras tradições também estão ligadas ao feriado religioso, como uma ceia na noite do dia 24 de dezembro e a oferta de presentes. No caso das crianças que se comportaram durante o ano, elas ganham seus presentes de um velhinho barbudo chamado Papai Noel, que também é conhecido por ficar sentado em shoppings. A atual figura do Papai Noel tem um autor específico, o cartunista Thomas Nast, na figura de 1860 nos Estados Unidos. Ao contrário do que muita gente acredita, o Papai Noel não é uma criação de uma certa marca de refrigerantes que também usa a cor vermelha, e os ursos polares também não são invenção dessa marca. Thomas Nast consolidou e elaborou algumas imagens e descrições que já existiam, já que a tradição que baseia o personagem é bem anterior. O Papai Noel moderno é resultado principalmente da mistura de dois personagens e traduções. A primeira delas é a de São Nicolau, um cristão grego que viveu no Império Romano entre 270 e 343. Devido aos diversos milagres atribuídos a ele, São Nicolau foi canonizado e é um santo tanto na Igreja Católica quanto na Ortodoxa. Vários de seus milagres ou relatos de eventos estavam ligados à ideia de caridade, da oferta de presentes ou doações. Por exemplo, ele teria dado um saco de moedas de ouro para uma família muito pobre que não tinha dinheiro para pagar o dote do casamento das filhas, evitando que elas fossem
abandonadas. Por isso, o seu dia, 6 de dezembro, tornou-se progressivamente um dia atribuído com oferta de presentes. Essa tradição era especialmente forte em cidades costeiras, já que os marinheiros celebravam o dia de seu santo protetor. Um exemplo é a região dos Países Baixos, onde a atividade marítima sempre foi parte importante da economia e da vida cotidiana. Lá, São Nicolau transformou-se na figura de Sinterklaas, celebrado ainda hoje, vestido não como o Papai Noel comum, mas ainda usando as vestes de bispo. Isso também acontece em outros lugares, com o Papai Noel usando vestes religiosas. Nos Países Baixos e na Bélgica, ainda hoje o dia de São Nicolau compete com o Natal, e o Sinterklaas foi adaptado como o pai lendário do Papai Noel, um Vovô Noel. A outra tradição que influencia o Papai Noel é britânica, a do Father Christmas, que é a personificação dos bons sentimentos natalinos em contraste aos sentimentos ruins, como a tristeza, a melancolia e a falta de festa. Ele usava roupas com peles, vermelhas ou verdes, e sua origem está no fim da Idade Média. O espírito do Natal não tinha relações com presentes ou com crianças, mas com a festividade. Um homem espirituoso, bem-humorado, muitas vezes gorducho, simbolizando a bebida, a comilança e a música. Com os conflitos religiosos da Inglaterra do século XVII, os puritanos buscavam eliminar tudo que consideravam papista, ou seja, tradições e heranças culturais do catolicismo. Isso incluía as festividades de Natal, que chegaram a ser proibidas em 1647. O mito do Father Christmas ganhou mais força entre as pessoas, pois representava as festas sem uma ligação direta com o catolicismo. O protestantismo terá um papel importante na popularização do Papai Noel, de forma acidental. As festividades de dias de santos católicos eram desencorajadas por questões teológicas. Então, a oferta de presentes, especialmente para crianças, que ocorria no dia 6 de dezembro, o dia de São Nicolau, migrou para algumas semanas depois, sendo associada ao Natal. Na primeira metade do século XIX, que surge Santa Claus, mistura de Saint Nicholas com Sinterklaas, e seu universo será elaborado em poemas, livros e ilustrações. No início, Papai Noel tinha uma oficina, onde fazia os presentes das crianças de forma artesanal. A ideia de uma fábrica, com duendes produzindo em larga escala e com uma linha de montagem, surge na década de 1930, após a expansão da industrialização. Tradicionalmente, crianças procuravam no céu pelo seu trenó. Hoje, o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, conhecido pela sua sigla em inglês, monitora o voo do trenó do Papai Noel na noite de Natal. E a gente se despede hoje, dia de Natal, com a apresentação do Coro Filarmônico da Catedral de Brasília. O concerto é um especial para celebrar o espírito desta época do ano. Uma boa noite para você. Até amanhã.